Meu nome é Carmen Migueles, eu sou professora e pesquisadora de gestão há mais de 30 anos. E tem uma coisa que me incomoda muito no Brasil, que são as altas taxas de acidente de trabalho. Nós temos 16 vezes mais acidente de trabalho por hora trabalhada no Brasil do que no Canadá, por exemplo. Outro dia, eu fui convidada para uma reunião com uma multinacional em que o presidente veio ao Brasil para entender por que nós tínhamos tanto acidente. Ele projetou uma planilha com o nome de todas as pessoas que tinham tido acidentes fatais nas suas operações no mundo. E era uma multinacional que estava em mais de 50 países e metade daquelas pessoas tinham morrido no Brasil. Por quê? Isso não precisa ser assim. Nós devemos e podemos mudar isso. As causas para isso são longínquas, tem a ver com a nossa história e com a nossa cultura. Mas não é o fato das causas serem longínquas que significa que a solução é difícil. A solução para isso pode ser fácil e barata. Fácil e barata. Nós temos todos os recursos que nós precisamos para resolver esse problema. As causas mais profundas estão em nós, nos nossos modelos mentais, na forma como nós pensamos os problemas e pensamos em resolvê-los. Eu gostaria de compartilhar com vocês o que nós descobrimos nas nossas pesquisas sobre essas causas. As causas das perdas não mensuradas e não mensuráveis no Brasil são relativas a 3 tendências culturais. Existe um pesquisador holandês que compara culturas entre países, que se chama Hofstede, e ele criou uma métrica. De acordo com essa métrica, nós no Brasil temos uma altíssima distância, uma alta distância entre o topo e a base e uma alta distância entre Estado e sociedade. Nós temos uma fortíssima propensão a controlar incertezas. Tem um outro ranking, uma outra pesquisa global que compara a confiança entre países. Nesse ranking, o Brasil aparece como o país do mundo com a menor propensão a confiar. E confiança é o principal ativo intangível das economias. A interseção entre esses 3 fatores gera uma enorme prisão no curto prazo. Nós focamos na tarefa, fazemos planejamento reativo e tentamos obter mais resultados aumentando os controles, os padrões, os procedimentos e a pressão. E não funciona. Isso não é o caminho de solução, isso é a causa dos problemas. Se nós tentarmos eliminar esses 3 fatores, essa interseção entre esses 3 fatores, nós conseguimos trabalhar com mais segurança, com mais inovação, com mais capacidade de resolver problemas complexos e sistêmicos. E como é que nós podemos fazer isso? Nós pesquisamos organizações que trabalham com mais confiança no Brasil. E o que nós descobrimos nessas organizações é que o equilíbrio entre liderança compartilhada e disciplina operacional era o fator-chave de sucesso para que as organizações fossem mais produtivas e mais seguras. Se nós fazemos liderança compartilhada sem disciplina operacional, a gente transforma a organização numa democracia opinativa, perdemos foco, perdemos tempo e não resolvemos problema nenhum. Se nós focamos só na disciplina operacional, nós geramos um engessamento burocrático enorme e uma falta de sentido muito grande para o executante. Esse desequilíbrio impede que a gente avance. Muitas organizações tentam resolver esse problema por meio da cultura organizacional, entendendo cultura como valores compartilhados. Outras, como comportamentos esperados. Isso não resolve o problema, porque não endereça as principais causas das dificuldades de coordenação interna. Nós precisamos aprimorar a coordenação interna, repito, reduzindo os efeitos negativos da alta distância de poder, da aversão à incerteza e da baixa confiança. E nós precisamos e podemos fazer isso com liderança compartilhada e disciplina operacional. As nossas pesquisas mostram que os brasileiros, nas organizações brasileiras, acreditam que para que a gente tenha saltos de produtividade e competitividade, é necessário aumentar os investimentos em educação e em infraestrutura. Mas isso não é verdade. Todos os saltos de produtividade e capacidade de resolver problemas vieram do aprimoramento da cooperação e da coordenação interna nas organizações. Taylor e Fayol aumentaram a produtividade em 300 vezes com soluções de gestão.
nossos problemas no Brasil estão de muitas maneiras ligados a como a nossa cultura dificulta que a gente encontre essas soluções. Nós precisamos ajudar as nossas equipes a trabalhar melhor. Precisamos desenvolver equipes de alto rendimento e permitir que essas equipes liderem o processo de descobrir como trabalhar de maneira mais segura, mais produtiva e mais inovadora. Precisamos de líderes capazes de abrir espaço para essas descobertas e precisamos apoiá-los nisso. E precisamos fazer isso logo. Por quê? Porque nós merecemos isso.